Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja Catedral, irmãos também que nos acompanham através das redes sociais da Diocese, da Paróquia Nossa Senhora das Grotas. O texto da primeira leitura dessa celebração, do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é um desses livros da Bíblia, da chamada tradição sapiencial, que recolhe a sabedoria do povo de Deus, a verdadeira sabedoria. O verdadeiro sábio não é sabido, é sábio mesmo, porque sabe perscrutar os sinais de Deus na história, nos acontecimentos. E aí no livro dos Provérbios fala da mulher forte e diz que ela vale mais do que as joias. Seu marido confia nela e assim por diante. Mas num certo trecho fala da mulher que tece. Ela tem o tear nas suas mãos, ela coloca a mão na roca, os seus dedos seguram o fuso enquanto ela está tecendo. Mas logo em seguida o livro dos Provérbios diz que essa mesma mulher que tece, que ajuda a sustentar a família, a casa, é aquela que tem as mãos que se estendem para os pobres. Que bonito isso. Ou seja, e hoje é o Dia Mundial do Pobre, o Papa Francisco instituiu esse dia para que toda a igreja recorde. Ficavam impressionados com essa passagem. Alguns diziam assim: me chama muita atenção, porque o mesmo Jesus que disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, disse também, eu tive fome, eu tive sede, eu fui peregrino, eu estive preso, eu estive doente. Jesus não diz, em Mateus 25, naquela parábola do juízo final, ele não diz alguém esteve doente, alguém esteve com fome e você ajudou. Não, eu tive fome, eu tive sede. Ele se identifica com os últimos, com os pobres, com os sofredores. Alguns até diziam que o pobre é o oitavo sacramento. Feliz de quem reconhece nos mais pobres, nos últimos, o rosto do Senhor. O que passa do corpo de Cristo para a carne dos irmãos, como tantas vezes lembra o Papa Francisco. Nós temos várias vezes trazido aqui presente o perigo da indiferença. A indiferença é justamente a dor do outro, o sofrimento do outro não dói em mim, não me faz sofrer, eu não estou nem aí. É o problema do outro, não é meu problema. E nessa situação de pandemia, a gente sabe que a situação dos pobres, que são os mais vulneráveis, se torna ainda mais grave. Há previsões, inclusive, assustadoras, de que a fome tende a crescer de maneira, nesse contexto, das consequências sociais, econômicas da pandemia. Por isso as mãos têm que se estender. Esmola é uma palavra que na raiz grega não tem esse sentido que nós damos aqui. Esmola não é dar resto. Esmola não é dar sobra. Luiz Gonzaga dizia que a esmola, quando não humilha, vicia o cidadão. Quando a esmola é resto, é sobra. Essa não é a esmola do cristão, daquele que reconhece no rosto do outro que sofre, o rosto de Jesus. Eu mesmo como frade, tenho experiência de ver situações, de deixar num misto de tristeza e raiva. Às vezes, no final do ano, se faz campanha de roupas para os pobres. Tem gente que faz faxina no guarda-roupa.
roupa que não serve nem para passar no chão, tem a coragem de dar para os pobres. Isso não é esmola. A esmola, no sentido etimológico, na raiz da palavra, elemosina, do grego, tem o sentido de descer, abaixar-se diante do outro. O outro é meu irmão, o outro tem a mesma dignidade que eu tenho. Por isso eu compartilho, eu reparto. Quando uma pessoa é mão fechada, não sabe repartir, a gente chama pão duro, porque ele dá resto, ele dá sobra. A comida vai azedar, então eu vou dar para os pobres. Esse pão é de antes de ontem, eu vou dar para o pobre que passar na frente. Isso não é esmola. E não fiquemos com a consciência tranquila de darmos aos pobres resto, porque isso não é decente, humilha. Imagina a pessoa que recebe um pão duro, ou uma comida que já está meio passada, ou uma roupa rasgada. Que humilhação, que tristeza. Eu já lembrei várias vezes aqui, que no encontro com moradores, pessoas em situação de rua, um me disse assim, disse na reunião, na conversa: o que mais me dói é o olhar de desprezo das pessoas. Então hoje no Dia Mundial do Pobre, o Senhor nos propõe uma conversão do coração. Que as mesmas mãos nossas que trabalham, que realizam funções, sejam as mãos que se estendem para partilhar, para repartir, para expressar que a dor do outro dói em mim, a dor do outro me incomoda, me inquieta. Esse é o grande desafio, e é Jesus. Já pensou isso? Agora no dia 11, nós celebramos um santo, São Martinho de Tours. Na história dele, justamente, ele estava como soldado caminhando no seu cavalo garboso. Ele viu um pobre quase nu. Ele pegou a sua capa, rasgou a capa de frio pela metade e deu para o pobre. À noite Jesus lhe apareceu dizendo, vestido com aquela capa. E Jesus disse: Martinho, obrigado pela capa que você me deu. Reconhecer no rosto de outro. Por isso não olhemos com desprezo o pobre. Quem vem à missa, mas no dia a dia tem coragem de se achar melhor do que os outros, superior do que os outros, não entendeu a beleza surpreendente do Filho de Deus, que humildemente se fez pobre, nasceu e foi reclinado num coxo, morreu numa cruz, e pobremente, humildemente, se faz pedaço de pão sobre o altar. Então o dia de hoje é um convite. Nesse sentido, hoje, por causa das eleições em nossa diocese, nós não vamos realizar nenhuma atividade nesse sentido, como em outros anos. Mas aproveito para fazer um convite. No dia 19 de dezembro, nós vamos fazer uma live, Natal Solidário do Povo de Deus. Como nós fizemos aquela live de São João, Arraiá Solidário, para obtermos recursos para a finalização das obras da Casa Dom José Rodrigues e também para a gente receber alimentos. Então todas as paróquias de Juazeiro, todas as igrejas vão estar abertas para receber as doações naquele dia, dia 19, para a gente poder fazer cestas básicas, bastante, para pelo menos Natal sem fome, para tanta gente. Então dia 19 vai ser esse Natal Solidário do Povo de Deus. E a gente já vai contar nessa live com a participação em vídeo gravado de Margarete Menezes, Elba Ramalho, Ivete Zangalo, Padre João Carlos. Já garantiram que vão participar conosco enviando vídeos para serem transmitidos durante essa live. Uma forma de atrair mais pessoas para assistir e, sobretudo, para doar, ser generosos com nossos irmãos mais pobres. No Evangelho, nós temos a generosidade de Deus. O patrão, ele vai viajar, ele dá tudo o que tem. O texto do Evangelho diz que ele dá os seus bens. Ele não dá alguns bens, ele dá os seus bens. Então, o enfoque
dessa parábola que Jesus contou, a parábola que nós chamamos dos talentos, é em primeiro lugar na generosidade de Deus. Deus é generoso. Deus concede dons abundantemente, todo tipo de dom. Deus não dá resto, não dá sobra. E o maior dom que Ele nos deu foi o seu próprio Filho. Agora, o que é um talento? Em geral nós pensamos que talento é moeda, mas não é. Naquele tempo as moedas eram denário, dracma. Uma dracma pesava poucas gramas. Talento era uma medida de valor. E um talento pesava de 38 a 60 quilos. O menor talento custava, ou pesava, 38 quilos. Tinha talento de prata, talento de ouro. Então o Senhor vai e entrega a seus empregados os talentos que tem, que são seus. 5, 2, 1. Os 2 primeiros empregados, eles amam o seu patrão. Eles estabelecem com o seu patrão uma relação de liberdade, de confiança. Se sentem colaboradores do seu patrão. Por isso, enquanto o patrão está fora, eles pegam esses talentos e começam a fazer esses talentos renderem, produzirem mais. E aí, quando o patrão volta, o que recebeu 5, disse aqui, eu tenho agora 10 talentos. O que recebeu 2 também dá o dobro. Mas o terceiro era medroso, mesquinho, amizade, de amor com o seu patrão. Por isso ele diz, o patrão é meio exigente, rigoroso, eu vou enterrar. Quando ele chegar, eu desenterro e devolvo. Era tão medroso, tão sem coragem, que ele não teve nem a coragem de colocar no banco, porque se tivesse colocado no banco, ao menos alguns juros teriam sido acrescentados. Mas não. A mediocridade e o medo fizeram ele enterrar os talentos. Todos nós, irmãos e irmãs, todos nós recebemos dons de Deus, talentos. A partir dessa parábola, a palavra talento começou a ser sinônimo de dons, talentos. Fulano tem muito talento, muita capacidade. Todos nós somos talentosos, todos. Numa diversidade de dons, de talentos impressionante, porque Deus é rico e ao mesmo tempo na multiplicidade de dons. Esses dons que nós recebemos devem fazer de nós um dom para os outros, ou dons para os outros. Não são talentos para nós mesmos. Não podemos guardar, enterrar os dons que o Senhor nos deu, nos confiou. Ao contrário. Então, cada um de nós deve descobrir e, ao mesmo tempo, se perguntar: o que eu estou fazendo com os dons que o Senhor me confiou? Com os talentos que Ele me entregou. Não sejamos medrosos, sejamos corajosos, ousados, criativos. O mundo precisa de gente com a coragem evangélica, com a ousadia evangélica, para que esse mundo seja melhor, para que esse mundo tenha mais justiça, fraternidade, paz e assim por diante. Não enterremos nossos talentos. Tem muita gente que já começou a cavar o buraquinho já, mas dá tempo de tapar o buraco e colocar o seu talento, os seus talentos a serviço dos outros. Os dons para sermos dom para os outros. E por último, nesse dia de eleições, domingo passado, nós fizemos uma reflexão sobre esse dia de hoje, mas como hoje é o dia do pobre, quem ainda não votou, deve se perguntar: em quem eu vou votar? Tem uma história de fato, de compromisso com os últimos, porque vocês sabem tanto quanto eu, os senhores e senhoras,
que os que mais sofrem com os maus políticos são os pobres. Se nós temos precariedade nos direitos sociais, há dívidas sociais em que os pobres são os mais penalizados, é porque nós temos maus políticos. A política é uma sublime forma de caridade. Desde Pio XI, a igreja afirma. E aí nós, ao voltarmos, devemos voltar a partir desse princípio, à luz do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.